Agora vamos para Hebreus, queridos. Hebreus capítulo 2. Não, antes de Hebreus, queridos, vamos para Mateus 21. Uma coisa que Jesus diz, e eu acho que ilustra bem aqui o que eu quero dizer, o que a Bíblia está nos dizendo. Mateus 21, verso 42. Jesus fala que o papel dele, né, na história da humanidade, no entendimento de tudo na vida. Né? Mateus 21, 42. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra, a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, judeus, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então Jesus diz, olha, o meu papel é cumprir o que estava nas Escrituras. A pedra que foi rejeitada se tornou a principal pedra, a pedra angular. E qualquer um que se opor a essa pedra, que se voltar contra esses ensinos de Jesus, será despedaçado. Então o ensino de Jesus passou a ser a pedra angular, a principal pedra. Agora sim, vamos para Hebreus 2, por favor, queridos. Vamos no verso 1, queridos. Hebreus 2, verso 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos, e aqui ele faz uma alusão ao Antigo Testamento, né? Se a mensagem do Antigo Testamento, transmitida por anjos, provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, né? Quem não obedecia lá, recebia essa punição. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Que é a salvação em Jesus, do Novo Testamento. Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, Jesus, né, nos Evangelhos, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, né, o mundo futuro, a glória. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Até aqui, queridos. Então, o que ele diz? Que a mensagem ensinada pelos anjos no Antigo Testamento era firme, era algo que precisava ser obedecido, e ele fala, quão mais é agora a mensagem que nos foi anunciada pelo próprio Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo, precisa ser obedecida e seguida. Agora vamos para o capítulo 3, queridos, de Hebreus. Hoje nós vamos ler bastante, até porque eu não tenho autoridade de falar sobre isso, é a palavra que tem. Hebreus 3, verso 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Olha aonde deve estar os nossos pensamentos, queridos. Em Jesus, ele é a pedra angular. Apóstolo e sumo sacerdote, confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Agora, ele vai fazer uma comparação entre Jesus e Moisés. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Verso 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunha do que haveria de ser dito no futuro. Olha só, Moisés ele deu testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Bom, queridos, ele faz aqui duas comparações. Moisés, ilustrando o Antigo Testamento, Jesus, ilustrando o Novo. Moisés, o Antigo Testamento, é uma casa. Jesus, o Novo Testamento, é o construtor da casa. Ou seja, quem tem autoridade para dizer na casa o que é para ser e o que não é para ser. E depois ele fala, Moisés foi um servo. Mas agora nós estamos ouvindo a partir do Filho de Deus, do próprio Filho de Deus. É uma diferença enorme de magnitude entre um e outro. Verso 12, queridos, do capítulo 3. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim
com a confiança que tivemos no princípio. Então, todo cristão, queridos, ele passa a ser participante de Cristo. Isso é a nova aliança. Agora vamos para Hebreus 7, queridos. Agora o apóstolo aqui, o autor de Hebreus, vai nos explicar essa relação do sacerdócio do Antigo Testamento e o nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Hebreus 7, do verso 1 a 10, queridos. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome, Melquisedeque, significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior, está falando de Abraão, é abençoado pelo superior, Melquisedeque. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Bom, queridos, para explicar aqui, esse texto um pouco longo, mas para explicar para vocês, o que está acontecendo aqui? Abraão, que é o pai da fé, da onde começou toda a linhagem para formar Israel, da onde viria o Messias. Abraão, ele depois de vencer uma guerra, ele se encontrou com um personagem, um sacerdote do Deus Altíssimo, que não se sabe de onde veio, nem para onde foi, nem do que foi feito dele, uma pessoa chamada Melquisedeque. E depois, no livro de Salmos, é feita uma profecia que Jesus, o Messias, ele seria sacerdote de acordo com a linhagem de Melquisedeque. Abraão, ele venceu uma guerra e deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou Abraão. E diz, o inferior Abraão é abençoado pelo superior Melquisedeque. Tanto é que o inferior Abraão dá os dízimos ao superior, que é Melquisedeque. Ele diz, depois disso, bem depois, 400 anos depois, veio a lei, da onde vem todo o Antigo Testamento. Na lei é feita a prescrição dos dízimos. Os sacerdotes da tribo de Levi recebem os dízimos do povo. Só que ele fala, olha, Levi, que recebe os dízimos, estava dando os dízimos por meio do seu pai, Abraão, a Melquisedeque, mostrando o quanto era superior essa aliança que viria por meio do Messias, que seria descendente espiritual de Melquisedeque. O que ele está dizendo aqui, queridos? Ele está fazendo uma comparação e dizendo que o inferior é abençoado pelo superior. Ele está dizendo que o Novo Testamento, o cristianismo, é superior ao Antigo Testamento, ao judaísmo. Está dizendo que, na pessoa de Melquisedeque, o Novo Testamento veio e é superior em relação ao inferior, que é o Antigo Testamento. E esse inferior, que seria o judaísmo, estava dando o dízimo para o superior, que seria o cristianismo, na pessoa de Jesus. O Antigo Testamento dava o dízimo, na pessoa ali de Abraão, ao superior, que era o Novo Testamento, que era Melquisedeque. Então veja só a diferença. Um é superior ao outro. O Novo Testamento é superior ao Antigo, porque o próprio Antigo deu dízimos e foi abençoado pelo superior, que é o Novo Testamento. Verso 11, queridos, de Hebreus 7. Agora ele vai falar dessa mudança de lei que houve, essa mudança de aliança. Verso 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, ou seja, por meio da lei do Antigo Testamento, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Olha só, em Jesus houve uma mudança de sacerdócio e, portanto, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outro tribo da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele, Jesus, é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, para explicar,
No Antigo Testamento foi formado toda uma função de adoração a Deus por meio do sacerdócio levítico. Por meio da tribo de Levi eram servidos a Deus. E ele diz, foi mudado o sacerdócio. Na pessoa de Jesus, que não é um sacerdote na tribo de Levi, é um sacerdote segundo Melquisedeque, houve mudança de sacerdócio. E se há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Abandona-se a lei do sacerdócio levítico e adota-se agora a lei do novo sacerdote, ou seja, de Cristo, a lei de Cristo. Veja, o Antigo Testamento, queridos, é filho do sacerdócio de Israel, mortal, da pessoa de Arão. O Novo Testamento é um sacerdócio universal, aplicado a toda a raça humana, imortal e a partir da descendência de Melquisedeque. O Antigo Testamento, por definição, queridos, é uma aliança feita com o povo de Israel. Não tem nada a ver comigo e com você. A aliança que é universal para toda a raça humana é feita através de Cristo. Então não faz nem sentido isso. E, de novo, houve mudança de sacerdócio, houve mudança de lei. Antes era um sacerdócio levítico, agora é um sacerdócio superior, segundo Jesus Cristo, e agora a gente segue a lei de Cristo. Agora vamos para o verso 18, queridos. E agora, acho que vai botar um prego nesse caixão, nisso que a gente está aprendendo aqui. Hebreus 7, 18. Vai ficar bem claro. A ordenança anterior, lá da lei de Moisés, do sacerdócio levítico, a ordenança anterior é revogada. Está escrito aí o mesmo que está na minha, queridos? É revogada. Essas alianças antigas, do Antigo Testamento, antiga aliança, é revogada porque era fraca e inútil. Que era mesmo lá que o apóstolo Paulo disse em Gálatas. Por que vocês, agora que tem um Novo Testamento, que vocês conheceram a Deus e são por Ele conhecidos, que vocês viram a glória de Jesus Cristo, que o próprio Deus morreu na cruz, perdoou os seus pecados por meio do sangue dele, estabeleceu uma nova aliança e ressuscitou ao terceiro dia. Por que vocês estão voltando aos princípios elementares, fracos e sem poder? Os princípios lá de trás. E aqui o livro de Hebreus fala a mesma coisa. Verso 18, a ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Não tem comparação, queridos. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Coisa alguma. É o que o profeta Jeremias diz. O coração do povo continua um coração de pedra. Eles até guardam ordenanças, princípios, mas o coração não foi mudado, é de pedra. A lei não conseguiu aperfeiçoar coisa alguma. E o profeta Jeremias diz, virá o dia onde o Senhor virá por meio do seu descendente, e trocará o coração de pedra e dará ao povo um coração de carne. E as leis e as ordenanças que eram escritas em tábuas vão passar a ser escritas no coração do ser humano. E não vai ser uma mera circuncisão, eles vão nascer de novo, vão ser uma nova criatura. Isso é lindo demais, queridos. Verso 19. Vamos continuar. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. É como você escreve a Constituição, escreve a lei num papel. Só isso não muda. Sendo introduzida uma esperança superior, que é o Novo Testamento, pela qual nos aproximamos de Deus, pela qual, por meio dessa esperança em Jesus, nos aproximamos de Deus. Verso 20. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele, Jesus, se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia, em Jesus, a garantia de uma aliança superior. De novo, foi retirada uma aliança velha, que foi revogada, está escrito no verso 18. Essa aliança velha está revogada, ponto, o próprio Deus dizendo. Porque era fraca, inútil, não tinha condições de aperfeiçoar o ser humano. Porque, como disse o apóstolo Paulo, vocês receberam o Espírito Santo por meio da lei ou por meio da fé em Jesus Cristo? Por meio da fé. Lei revogada, porque era fraca e inútil, não aperfeiçoou coisa alguma. Veio um sacerdote que vai vir que é um sacerdote para sempre, pelo meio do qual nos aproximamos de Deus, de uma esperança superior, e ele passa a ser a garantia de uma aliança superior que nós temos agora por meio do próprio Jesus Cristo. Então, queridos, o Antigo Testamento é palavra de Deus? É palavra de Deus. Deve ser guardada, deve ser olhada nesse sentido, sagrada, palavra de Deus. Mas é uma palavra de Deus que, no seu aspecto, que não é importado pelo Novo Testamento, que não é validado por Jesus, que não é dito pelos apóstolos, olha, aquilo lá continua. Aquilo que não foi, queridos, nas palavras aqui que nós lemos, foi revogado, não é para ser guardado. Foi revogado em nome de uma aliança superior. Então, não existe pé de igualdade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
Nós cansamos de ler, tem mais de 10 versículos que nós lemos. Uma aliança é superior à outra. Então, quando você lê um versículo do Antigo Testamento falando, eu odeio meus inimigos, está lá no Salmo 139. Eu odeio meus inimigos com ódio implacável. Salmo 130, um dos salmos mais lindos das Escrituras. Depois você pode ler, Salmo 139. Um dos salmos mais lindos das Escrituras. Lá diz, no interior da minha mãe eu fui tecido, o Senhor me conhecia, formou os meus ossos, etc. De onde me afastarei do seu espírito? Posso ir no mais alta montanha, no mais profundo vale, posso estar debaixo da terra, no mais longe, tu lá estás. Os meus pecados você faz afastar quanto o oriente, quanto o ocidente. Um salmo belíssimo, mas, no meio disso, Davi diz, eu odeio os meus inimigos com ódio implacável. Isso dá base para algum cristão odiar um inimigo com ódio implacável? Não, porque essa aliança foi revogada e Jesus diz, vocês leram que foi escrito, ame as pessoas que te amam e odeie os seus inimigos. Mas eis que eu lhes digo, nessa nova aliança, uma aliança superior, do Espírito, da graça, do amor, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Porque senão, para que assim vocês sejam filhos do vosso Pai Celeste. Não há pé de igualdade, queridos. Nenhum, nem sequer proximidade. Um é infinitamente superior ao outro. Se você vê um conflito entre um versículo do Antigo Testamento e um versículo do Novo Testamento, não existe conflito algum. O Novo Testamento é uma aliança que sobrepõe e que manda. Nós seguimos a lei de Cristo. Ele é o sumo sacerdote superior ao outro. O outro que dá o dízimo a Jesus e não o contrário. Como eu disse, já dei esse exemplo. Um contrato antigo, né, você forma um contrato lá no cartório. Ele está válido, é a vontade da pessoa que fez. Mas um testamento, né, usando a palavra Antigo Testamento, um testamento que uma pessoa fala, vou deixar minha herança para a pessoa X, Y, Z, quero tal. É a vontade da pessoa à época? É a vontade de Deus no Antigo Testamento. Mas se ele revoga aquele testamento e põe um outro, agora o que vale é esse aqui. Era a vontade dele naquela época, para aquele povo, e foi importantíssimo. Agora ele trouxe a revelação completa, aquilo que ele queria revelar, que nós lemos lá em Êxodo, que Deus queria revelar e o povo não tinha condições de aprender. Um exemplo, queridos, para deixar claro isso. Abre em Mateus 19, Jesus explicando um pouquinho isso. Jesus dá um exemplo. Provavelmente há inúmeros outros, né? Mateus 19, verso 7. Perguntaram eles, então por que Moisés? Jesus, você está querendo isso sobrepujar Moisés? Por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Verso 8, Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está dizendo? Deus queria dar uma lei em um certo grau, em uma certa profundidade. Mas, como? Com a dureza de coração das pessoas à época. Não tinha condições. Jesus falou, o Antigo Testamento, em alguns pontos, foi dado daquela forma por causa da dureza de coração do povo da época. Um povo de 4.000 anos atrás, primitivo, cruel, selvagem, que você não queria ter como seu vizinho. Nenhum deles. Porque eles não tinham princípios morais. Não tinham essa profundidade que nós temos hoje, graças ao Evangelho e graças ao Antigo Testamento, que foi trabalhando ao longo da humanidade, foi tentando limpar a perversidade do ser humano. Então, muita coisa lá de trás é contingente, era temporário por causa da dureza do coração do povo. Deus teve que suportar essa dureza de coração e dar mandamentos que não era a vontade dele, mas que foi necessário por causa da dureza de coração da época. E veja, queridos, a antiga aliança era baseada em inúmeras coisas que ruíram, como nós lemos, foi revogado. Veja só, quando Jesus morreu na cruz, e tudo foi pago, todos os sacrifícios foram cumpridos em Jesus Cristo, o templo de Jerusalém estava de pé, o sacerdócio levítico estava de pé, e as pessoas, os judeus, continuavam fazendo sacrifícios lá. E Deus, o próprio Deus, deu um basta naquilo. Em 40 anos, tudo foi destruído. O templo foi destruído, o sacerdócio levítico foi finalizado, os sacrifícios acabaram, Israel foi devastada, a linhagem de Israel se perdeu toda, porque se misturaram, foi uma coisa tudo. Quando Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Então, tudo isso que era a base da antiga aliança, ela foi revogada, e o próprio Deus, com a mão dele, destruiu tudo isso. Desde o templo, do sacerdócio levítico, os sacrifícios, Israel acabou com tudo, porque agora é uma nova aliança. Vamos voltar lá em Gálatas, queridos. Tem um trecho aqui que eu deixei para ler depois. Gálatas 3, verso 15. Que ele fala dessa questão de anular um testamento, né? Porque esse exemplo que eu dei de anular um testamento, depois colocar outro,
Não é uma invenção minha, tem em Gálatas, tem em Hebreus, e está no nome, né, das nossas duas metades da Bíblia. Gálatas 3,15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas que foram feitas a Abraão e ao seu descendente, a Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, veja só, a lei vem depois da promessa do Messias, é depois. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida. A promessa do Novo Testamento veio antes, previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Veja só, queridos, a gente pensa, né? Primeiro veio a lei, o Antigo Testamento, depois veio o Novo. Aqui está dizendo, não, o Novo Testamento, a aliança em Cristo, veio antes. Veio em Abraão, quando Deus prometeu, por meio do seu descendente, eu abençoarei todas as nações da terra. E ele fala, essa aliança, que é a aliança da promessa, foi feita antes, não foi rompida. A lei veio e tudo, mas a aliança de Deus, que Deus queria firmar com o ser humano, sempre foi aquela promessa feita a Abraão. Por meio do seu descendente, abençoarei todas as nações da terra. Voltando para Hebreus, queridos, Hebreus 9, verso 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Essa é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, né? Esse sacrifício do Antigo Testamento. Eram apenas prescrições, olha o que diz, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, da nova aliança, do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você vai ver aqui prescrições de comida, de bebida, de cerimônias com água, etc, etc, etc. E ele diz, essas ordenanças exteriores foram impostas até há um tempo definido, só até aqui, até o tempo da nova ordem, da nova aliança em Cristo. Verso 11, quando Cristo veio, que é essa nova ordem, né? Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha que lindo, queridos. Ele fala, os sacrifícios do Antigo Testamento purificavam o exterior, e agora o sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência dos atos que levam à morte. Verso 15, queridos. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. A ilustração que eu fiz da aliança está aqui. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, ele é mediador de uma nova aliança, Cristo. Nova aliança. É o que nós vivemos agora. Verso 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. De novo, essa palavra superior, superior, superior. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, mas uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. A diferença, né, entre o sacrifício do Antigo Testamento, que era feito num tabernáculo, é uma simples cópia das coisas celestiais. Era uma cópia, queridos. O tabernáculo ali, extremamente exaltado, mas era uma cópia das coisas celestiais. Agora, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele subiu ao tabernáculo celestial, diante do trono de Deus, e se apresentou ali em nosso lugar, e falou, Senhor, o pecado deles estão perdoados.
Hebreus 10, queridos, verso 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Veja, era uma sombra e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Como nós já lemos, né, a lei não consegue aperfeiçoar ninguém. E que coisa linda, né? O Antigo Testamento era uma sombra do que havia de vir. E qual que é a realidade? O Novo Testamento. Um era uma ilustração, o outro era o concreto. Uma coisa era exemplos, apontamentos, mostrando que seria o futuro, e o futuro veio no Novo. Hebreus 11, queridos, que a gente não vai ler, mas ele aponta a série de heróis do Antigo Testamento. Né, falando de todos, Abraão, Davi, né, os juízes, Samuel, etc, etc. E fala que eles foram salvos por causa de quê, queridos? Davi, Salomão, fala de todos os grandes heróis da fé. Abraão, Abel, Enoque, Noé, Jacó, José, Moisés, etc., Gideão. E fala que eles foram salvos por quê, queridos? Porque eram pessoas lindas, maravilhosas, perfeitas, obedeciam os mandamentos, etc. Então, Hebreus 11 diz que eles foram salvos pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Quando você lê o Antigo Testamento, pensa, nossa, o Abraão foi tremendo, Davi foi tremendo, foi, mas cheios de defeitos, e nenhum deles, queridos, seriam salvos se não fosse pela fé que tinham na promessa do descendente que viria, né, a promessa do descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. Está aí no verso 39, veja só, de Hebreus 11, só para não achar que eu que estou dizendo isso, né? Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. Então, queridos, só um detalhe que eu mencionei na última mensagem minha, que eu falei por causa daquele versículo, né, que João Batista era o maior de todos os nascidos de mulher, mas que o menor no reino de Deus, né, que veio por meio de Jesus, o reino dele, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista e, portanto, maior do que todos os que vieram antes. E eu falei, olha, vocês são maiores que Isaías, maiores que Abraão, maiores que Davi, mas nesse sentido, tá, queridos? Não é maior de caráter, maior de entrega em Deus, nada disso. Maior porque agora você faz parte de um reino que Jesus inaugurou. Porque você conhece o Novo Testamento, conhece o que Jesus fez na cruz. É isso a diferença. É o que Jesus diz em Lucas 10, ele fala, olha, para os apóstolos, os profetas e reis que vieram antes de vocês, Isaías, Davi, Salomão, etc., eles gostariam de ter visto o que vocês veem e ouvir o que vocês ouvem. Mas não puderam, né? Então, porque estavam lá atrás. Agora vejam Hebreus 12, queridos. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo olhos fitos em quem, Jesus? Em quem, queridos? Em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não cansem nem se desanimem. Queridos, Hebreus 8, vamos finalizar agora. Passamos aí por todo o livro de Gálatas, dava para ter lido bem mais, mas eu simplifiquei o máximo que eu pude de Gálatas e de Hebreus. Vamos para Hebreus 8. O Antigo Testamento tem uma riqueza espetacular, mas só não dá para comparar com a riqueza do Novo. E as prescrições, os ensinos, permanece aquilo que está no Novo ou aquilo que o Novo valida em relação ao Antigo. Hebreus 8, verso 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior, de novo, né, que essa palavra, ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. De novo, né, uma superior à outra. Sendo baseado em promessas superiores. Centésima vez que a gente usa essa palavra. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, aqui ele vai citar o profeta, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. E não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Veja que é diferente, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança.
Aquela aliança foi quebrada, queridos. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Serão batizados com o Espírito Santo, sentirão a presença de Deus, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a nova aliança, querido. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está ao ponto de desaparecer. Nós assumimos, queridos, uma aliança superior, baseada em promessas superiores. O Espírito Santo no Antigo Testamento, a presença de Deus era sentida por um ou outro, pessoas específicas, alguns profetas, alguns reis. Essa presença de Deus está disponível para todo cristão. E o coração de pedra, que a lei não conseguia transformar, agora Deus tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, para que na igreja a gente possa falar de amor, para que a gente possa falar de domínio próprio, de mansidão, de sermos pacientes, de sermos graciosos, de sermos pessoas gentis, de sermos pessoas que perdoam, de sermos imitadores de Deus, de sermos cristãos, temos a mente de Cristo, a mente de Deus, temos o coração parecido com o de Deus, sermos corpo de Cristo, sermos presença de Deus na terra, embaixadores de Cristo. Em Mateus 26, Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, despedidos de nós nessa terra, queridos, ele que suportou aqui 33 anos, pregando a palavra, anunciando essa nova aliança, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos e disse: bebam todos vocês, este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Então, queridos, que a gente se volte cada vez mais para produzir esses frutos do Espírito Santo: amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz, paciência. Que a gente tenha a coragem de viver o amor, a coragem de sermos pessoas profundamente cheias de Deus, íntimos do Senhor, vivendo esse poder tremendo que a nova aliança, o Novo Testamento nos dá, nos outorga como filhos de Deus, porque nós somos feitos nova criatura, nós nascemos de novo, somos feitos participantes da natureza divina, nós bebemos o sangue de Cristo e comemos da sua carne, nós conhecemos a ressurreição de Cristo, nós temos uma esperança eterna. Muitas dessas coisas que eram absolutamente desconhecidas no Antigo Testamento, e nós conhecemos agora, e podemos desfrutar, e podemos viver, que a gente não volte para as coisas fracas, primitivas de antigamente, que a gente viva toda a potência do Novo Testamento, que a gente possa viver, queridos, cada vez mais essa profundidade, aquilo que Jesus nos ensinou, as palavras dele, os ensinos dele, e que a gente se torne pessoas poderosas, cheias de Deus, e vivendo tudo isso que Deus conquistou na cruz para nos dar, queridos. Vamos orar, Senhor, queridos. Senhor amado, obrigado porque o Senhor nos tomou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado que o Senhor tirou do coração de pedra e nos deu o coração de carne. Obrigado que o que nós ouvimos, Senhor, os reis e os profetas do passado gostariam de ter ouvido e não ouviram. Ouvem agora na glória, mas não ouviram enquanto estiveram aqui em carne. Obrigado por escrever as tuas leis, Pai. A lei de Cristo no nosso coração. Uma lei que é baseada em servir. Uma lei que é baseada no amor, de se doar pelo outro, de olhar para o outro e vê-lo superior a nós mesmos, a nos preocupar com os outros, a carregar os fardos uns dos outros. É assim que a gente cumpre a lei de Cristo. Obrigado por esses princípios tão maravilhosos que o Senhor nos ensina no Novo Testamento, Pai. Dá-nos um coração para segui-los, dá-nos um coração para amar os nossos inimigos, para orar por aqueles que nos perseguem. Abençoa-nos a anunciar essa libertação, essa liberdade que nós temos na graça. Dá-nos a coragem de vivermos, Pai, a profundidade de conhecermos as Escrituras, que a Tua Palavra produza, Senhor. Transforme a nossa mente, renove a nossa mente, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Trabalha no nosso ser, Pai, para que a gente viva todo o poder da nova aliança.
E foi como foi dito lá em 2 Coríntios capítulo 3, se a glória do Antigo Testamento, a glória da lei foi grandiosa, quanto mais será superior a glória insuperável da nova aliança. Que o Senhor possa fazer luz do mundo, sal da terra, que a gente transforme onde nós formos, Pai, porque há um Espírito de Deus habitando em nós, nós fomos feitos a habitação de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então nos conduz, Pai, a viver toda essa plenitude e que a gente viva o poder do Evangelho em nossas vidas todos os dias. Amém.